Então, eu me inspiro bastante, um pouco, eu tomo muita coisa dessas teses e de alguns outros autores que as corroboram em alguma medida, né? E o que eu tento fazer, ao fazer essas assimilações, tentar mostrar alguns pontos de continuidade entre essas religiosidades e essas respectivas linhas de filosofia pré-socrática, é tentar situar a investigação do conhece-te a ti mesmo. Por quê? No templo de Delfos, você tinha ali a inscrição conhecida, né? A Gnoti Selton, conhece a si mesmo, que estaria escrito ali logo na entrada do templo, onde as pessoas iam para receber profecias do deus Apolo, né? E pois, a gente sabe que quando os filósofos, como Sócrates e outros, evocam essa máxima, eles estão fazendo uma referência direta ao templo de Delfos. No entanto, nem sempre a concepção dessa máxima é a mesma. Por quê? No templo de Delfos, o contexto era de uma religiosidade olímpica. A religiosidade olímpica é aquela de Homero, de Hesíodo, né? Dos que centrada nos deuses do Olimpo, que era, por assim dizer, a dimensão cívica, religiosidade cívica, era aquela religiosidade que informava a vida civil das cidades, né? E nessa visão de mundo da religiosidade cívica ou olímpica, nós teríamos que conhece-te a ti mesmo significa esteja ciente do seu lugar no todo, do seu limite. Qual é o domínio ao qual você pertence no mundo, na realidade, né, para que você não tenha híbris, para que você não tenha orgulho de achar que você pertence a um outro domínio diferente daquele que é o teu. Né? E mais especificamente, qual é esse domínio? É o domínio dos mortais. Então, existe uma demarcação muito clara entre os mortais, os homens, e os imortais, que são os deuses. Né? E essas províncias são mais ou menos intransponíveis, com algumas exceções, que seriam os heróis, que são aqueles que, por algum feito extraordinário, eles se alçam à posição de semideuses. Né? E, em geral, a concepção de alma que está presente nessa religiosidade é da alma como uma sombra da pessoa. Então, quando a pessoa morre, ela morreu mesmo, acabou. E uma sombra dela vai habitar o Hades, né, o subterrâneo. Então, essa sombra dela replica muito das características dela, coisas que ela diz, coisas assim, mas não é uma sombra inteligente, não é consciente. Então, na verdade, a alma não é o loco da identidade da pessoa, e sim algo que deixa a pessoa quando ela morre, né, e vive ali como uma sombra inconsciente no Hades, né? Então, não existe aqui uma concepção da alma como algo divino, ou ao menos daimônico, e que seja imortal e etc. Por outro lado, essa visão bem específica de que a alma, ela pertence estritamente à esfera do que é mortal. Então, realmente, você morre, você não é imortal, né? Enfim. O modo em que você pode alçar essa imortalidade, segundo essa religiosidade, seria através da fama. Né? Quando o seu nome é levado adiante em outras gerações, você é lembrado, isso é a imortalidade. Né? É por isso que Plotino vai entender que as ideias platônicas, elas são intelectos, elas são inteligências, autopensantes, elas pensam-se a si mesmas, né? E a sua unidade, todas as ideias, é o intelecto, a hipostase do intelecto, que pensa todas as ideias, pensa-se a si mesmo sob a forma de todas as ideias, então ele utiliza o tema aristotélico do intelecto que pensa-se a si mesmo, então a inteligência divina pensa-se a si mesmo sob a forma de todas as ideias, ou então também pensa-se a si mesmo como cada uma das ideias. Então, cada uma das ideias é o intelecto divino pensando-se a totalidade de si mesmo sob aquela forma específica. Então, ele cria uma imagem muito bonita, né, do mundo inteligível, em que cada uma das partes do mundo inteligível reflete em si o todo. Cada uma das ideias reflete em si todas as ideias, e o intelecto, em sua totalidade, está ali em cada ideia pensando-se a si mesmo. Né? Então, a inteligência, ela ela é que tem realidade. É a inteligência que é a inteligência que tem ser. Né? Então, da mesma forma, a nossa alma, ela é fundamentalmente inteligência, de algum modo, ela é razão. E mesmo o mundo, portanto, de alguma forma, ele vai ser pensamento.
Então, essa é uma tese neoplatônica, tudo é pensar, tudo é pensamento, né? As almas são pensamento, o intelecto é pensamento no sentido pleno do termo, e o mundo é pensamento. Né? Então, tudo é contemplação, tudo é pensamento, é isso que Plotino vai defender. Então, aqui a gente entra numa compreensão de um idealismo objetivo, que é mais declarado, mais explícito do que era, por exemplo, em Platão, Parmênides, né? Enfim, que não permite tantas dúvidas quanto a essa característica, né? Então, basicamente, essas coisas que eu estou discutindo no terceiro capítulo, né, sobre Plotino, e além disso, evidentemente, eu vou falar sobre o Uno, né, como que a gente pode acessar o Uno e coisas assim. Mas, enfim, o ponto é que também para Plotino, todo esse acesso é uma forma de autoconhecimento. Né? Então, quer dizer que o conhecimento que eu tenho do mundo, na verdade, é um autoconhecimento. É como se a experiência do mundo não fosse a fonte do meu conhecer, e sim uma ocasião para que, sob o contato com essas coisas que participam na verdade, que participam na ideia, eu pudesse recobrar minha memória das coisas que são. Então, que é um tema perfeitamente platônico. Né? Então, também ele insere o nosso acesso ao inteligível como uma forma de conhecimento de si, e, além disso, o acesso ao uno, o uno que seria o próprio núcleo do intelecto, aquele núcleo silencioso da inteligência divina, né, que é aquilo que dá unidade ao intelecto e que, portanto, o transcende. Né? O Plotino vai conceber que, portanto, eu compreendo o uno como sendo o meu próprio centro também. Né? Então, é voltando-se a si mesma que a alma encontra o inteligível, e é voltando-se ao núcleo de si mesma que ela encontra o próprio uno. Né? Então, ele vai falar, por exemplo, que é como se fosse uma esfera em que você tem vários círculos, né, dentro da esfera, como se cada círculo fosse uma alma, e o núcleo da esfera é também o núcleo de cada uma das almas, de modo que a alma, voltando-se ao seu núcleo, ela retorna, na verdade, ao núcleo de todas as coisas. Né? Então, para o Plotino, explicitamente, por exemplo, no Tratado 49, que é o terceiro tratado da Quinta você tem a concepção de que todas as hipostases plotinianas, toda essa geografia metafísica plotiniana, ela é um mapa do conhece-te a ti mesmo. São vários estágios do conhece-te a ti mesmo. Até mesmo o uno você acessa como sendo uma fase última do conhece-te a ti mesmo, né? Em que uma fase tal em que você até abstrai a sua alma, né? E você tem ali o próprio uno se mostrando como o seu outro eu, né? Plotino vai dizer umas coisas nesse sentido. Então, todas essas coisas são para mostrar que em Plotino, de certo modo, também conhece a ti mesmo. Ele é a chave, não só do conhecimento que eu tenho do inteligível, mas também do conhecimento que eu tenho do mundo e o acesso que eu tenho ao transcendente. Tudo isso se dá através do conhece a ti mesmo. O meu conhecimento do mundo é, de algum modo, um conhecimento de mim mesmo, na medida em que eu estou ativando as rememorações do inteligível que eu tenho.